Você já se perguntou por que Deus transformou o rei Nabucodonosor em um animal? O que poderia motivar o Criador de todas as coisas a permitir que um dos homens mais poderosos da terra perdesse sua sanidade e vivesse como uma criatura irracional? Essa história, narrada no livro de Daniel, carrega lições profundas que vão além de uma simples punição. Deus não estava apenas demonstrando seu poder sobre os reis e reinos. Ele estava ensinando algo muito mais profundo sobre a natureza humana e a necessidade de reconhecer sua soberania. Neste vídeo, vamos explorar as lições ocultas que essa história oferece. Se você já se deparou com dificuldades para interpretar textos bíblicos complexos e deseja entender de forma prática e profunda o que o livro de Daniel nos ensina, esse vídeo é para você. Vamos destrinchar os detalhes dessa transformação e entender o que ela realmente significa no plano espiritual. Essa não é apenas uma história de humilhação, mas de redenção e restauração. Prepare-se para mergulhar em uma análise bíblica que não apenas vai expandir seu entendimento sobre a história de Nabucodonosor, mas também oferecer insights valiosos para a sua vida espiritual. O que essa narrativa pode ensinar sobre o orgulho, a humildade e a soberania de Deus? Fique conosco até o fim e descubra como esses princípios são relevantes para os desafios que enfrentamos nos dias de hoje. Para entender plenamente o que motivou Deus a transformar o rei Nabucodonosor em um animal, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e espiritual que cerca essa narrativa. Nabucodonosor não era apenas um rei qualquer. Ele era o governante do Império Babilônico, um dos impérios mais poderosos e influentes da história antiga. Sob seu governo, Babilônia prosperou, e o próprio Nabucodonosor se tornou famoso por suas conquistas militares e por projetos grandiosos, como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, junto com esse poder, veio uma grande arrogância. Nabucodonosor não reconhecia a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sua confiança estava em suas próprias realizações e na força de seu império. No livro de Daniel, vemos esse orgulho exacerbado se manifestar em diversas ocasiões. Ele ordena a construção de uma enorme estátua de ouro e exige que todas as pessoas do seu reino se ajoelhem e a adorem. Aqueles que se recusassem, como Daniel e seus amigos, eram lançados na fornalha de fogo, através de intervenções milagrosas, como a salvação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus já havia demonstrado seu poder a Nabucodonosor. Mesmo assim, o rei continuava a ignorar os avisos divinos. O capítulo 4 do livro de Daniel marca um ponto de virada na vida do rei. Antes de sua transformação, Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum dos sábios do reino conseguiu interpretar. Foi Daniel, um profeta dotado de sabedoria divina, quem explicou o significado do sonho. A visão incluía uma grande árvore que alcançava o céu e fornecia sombra e alimento para todos os seres vivos. No entanto, essa árvore seria derrubada e seu tronco deixado amarrado. Daniel interpretou essa árvore como sendo Nabucodonosor, cujo poder seria temporariamente retirado por Deus devido ao seu orgulho. O profeta alertou o rei. Se ele não se arrependesse e reconhecesse a soberania de Deus, perderia sua sanidade e viveria como um animal selvagem. Este contexto é fundamental para compreendermos que a transformação de Nabucodonosor não foi um ato aleatório de punição divina. Pelo contrário, foi a concretização de uma advertência clara e misericordiosa. Deus, através de Daniel, deu ao rei uma oportunidade de mudar seu coração e evitar o castigo. No entanto, como muitas vezes acontece conosco, Nabucodonosor não ouviu o aviso.
ele continuou a acreditar que todo o seu poder e riqueza vinham de suas próprias mãos. Isso nos leva à questão crucial. Por que Deus escolheu usar essa forma específica de punição, transformá-lo em um animal? E o que essa história revela sobre a natureza da disciplina divina? Para responder a essas perguntas, devemos considerar que, no antigo Oriente Médio, a figura do rei era muitas vezes vista como um representante divino na terra. Quando um rei governava com justiça e sabedoria, acreditava-se que ele estava em harmonia com os deuses. No entanto, o orgulho desmedido de Nabucodonosor o afastou dessa harmonia, e sua transformação em um animal representou um retorno à humildade mais extrema. Ele, que antes reinava sobre os homens, foi rebaixado à condição de uma criatura irracional, sem poder ou controle. A história de Nabucodonosor, portanto, não é apenas sobre um castigo, mas sobre uma restauração espiritual. O contexto nos mostra que Deus não estava apenas humilhando o rei. Ele estava dando a Nabucodonosor uma oportunidade de aprender a lição que ele havia ignorado por tanto tempo. Esta narrativa nos faz refletir sobre a forma como Deus nos corrige e como muitas vezes precisamos ser levados a situações extremas para reconhecermos nossa total dependência dele. Nabucodonosor precisava ser retirado de seu trono para perceber que sua autoridade e poder vinham exclusivamente de Deus e não de si mesmo. Agora que compreendemos o contexto histórico e espiritual, estamos prontos para explorar a transformação de Nabucodonosor e as lições ocultas que essa mudança radical revela sobre o plano de Deus. A transformação de Nabucodonosor é, sem dúvida, uma das passagens mais enigmáticas e fascinantes do livro de Daniel. Após ter recebido a advertência de Daniel sobre o seu destino, caso não se arrependesse, o rei continuou a ignorar os alertas divinos. Ele se manteve firme em seu orgulho. E a consequência foi exatamente como Deus havia predito. A transformação de Nabucodonosor não foi apenas física, mas mental e espiritual, levando-o a um estado completamente irracional, no qual ele viveu como um animal por 7 anos. Mas o que exatamente aconteceu com Nabucodonosor? Segundo o relato bíblico, o rei perdeu a sanidade e foi afastado do convívio humano. Ele passou a habitar nos campos, se comportando como um animal, comendo capim como os bois, seu corpo coberto pelo orvalho da noite e seus cabelos e unhas crescendo como as de uma criatura selvagem. Esse período de afastamento durou 7 anos, um número que, na Bíblia, é frequentemente associado à completude e perfeição. Isso sugere que Deus tinha um propósito bem definido ao deixar Nabucodonosor nesse estado por esse tempo específico. Completar uma obra de purificação e restauração na vida do rei. Essa transformação radical pode ser entendida de diferentes formas. Do ponto de vista espiritual, ela representa o rebaixamento de um homem que se colocava acima dos outros e até mesmo acima de Deus. Ao ser transformado em um animal, Nabucodonosor perdeu toda a sua dignidade humana. Ele, que era o governante mais poderoso do mundo, foi reduzido à condição de uma criatura irracional, sem poder, sem glória e sem controle. Isso nos faz refletir sobre como o orgulho pode nos desumanizar e nos afastar de nossa verdadeira essência, que é depender totalmente de Deus. A transformação de Nabucodonosor também levanta uma questão interessante. Por que Deus escolheu uma metamorfose tão dramática e específica? A resposta está no simbolismo dessa mudança. No Antigo Oriente Próximo, os animais eram frequentemente vistos como símbolos de submissão à ordem natural e à divindade. Ao ser transformado em um animal, Nabucodonosor estava sendo forçado a reconhecer a ordem natural das coisas. Deus é soberano e todos os seres, incluindo os mais poderosos governantes, estão sujeitos à sua vontade.
A partir do momento em que Nabucodonosor perdeu sua humanidade, ele foi levado a refletir sobre sua total dependência de Deus para tudo, inclusive sua sanidade e soberania. Outro ponto importante é o significado espiritual dessa transformação. A loucura temporária de Nabucodonosor pode ser vista como uma metáfora para a alienação espiritual que o orgulho causa. O orgulho nos afasta da razão e da verdade, nos isolando de Deus e das outras pessoas. Esse isolamento é representado pela condição de Nabucodonosor. Ele foi literalmente afastado da sociedade, vivendo como um animal solitário, sem comunicação ou interação humana. Essa solidão e desconexão são o destino daqueles que se recusam a reconhecer a soberania de Deus. Contudo, a história de Nabucodonosor não é apenas sobre punição e humilhação, ela também fala de redenção. Depois de 7 anos, a sanidade de Nabucodonosor foi restaurada, e com ela, sua humanidade e seu reinado. O próprio rei relata em Daniel 4:34-36 que, ao levantar os olhos para os céus e reconhecer a soberania de Deus, ele foi restaurado à sua posição de poder, mas desta vez com um coração humilde e submisso à vontade divina. A lição aqui é clara. Deus, em sua misericórdia, sempre busca a restauração daqueles que se arrependem verdadeiramente. O fato de Nabucodonosor ter sido restaurado nos ensina que, embora Deus permita que passemos por provações e humilhações, Ele sempre oferece uma saída e uma oportunidade de redenção. Esse processo de purificação pelo qual Nabucodonosor passou é semelhante ao que muitos de nós experimentamos em nossas vidas espirituais. Quando nos afastamos de Deus, frequentemente precisamos passar por momentos de crise que nos forçam a reconhecer nossa dependência dele. E assim como Nabucodonosor, podemos ser restaurados quando finalmente reconhecemos que toda a glória e poder pertencem a Deus. A transformação do rei é uma poderosa metáfora para a caminhada espiritual de cada cristão. Todos nós, em algum momento, enfrentamos a tentação do orgulho, acreditando que somos capazes de controlar nossos destinos por conta própria. A história de Nabucodonosor nos mostra o perigo de tal pensamento e a necessidade urgente de humildade diante de Deus. Agora que entendemos o impacto dessa transformação na vida do rei, é hora de explorar as lições ocultas que essa narrativa nos ensina sobre a natureza de Deus, o orgulho e a restauração espiritual. A história de Nabucodonosor contém lições espirituais profundas que vão muito além de uma simples punição divina por seu orgulho. Ao analisarmos os detalhes dessa transformação e sua restauração final, podemos identificar 3 lições principais: a soberania de Deus, o perigo do orgulho e a natureza restauradora da misericórdia divina. Cada uma dessas lições oferece insights poderosos sobre a relação entre Deus e a humanidade e revela verdades eternas que se aplicam não apenas à vida do rei babilônico, mas também à nossa caminhada espiritual hoje. A primeira lição fundamental da transformação de Nabucodonosor é a soberania absoluta de Deus sobre todos os reinos e governantes. Durante o reinado de Nabucodonosor, Babilônia era o império mais poderoso do mundo, e o próprio rei acreditava ser o maior governante da terra, superior a todos os outros reis. Ele atribuiu suas vitórias militares, sua riqueza e sua glória a si mesmo, sem reconhecer a mão de Deus em suas conquistas. Essa autossuficiência levou Nabucodonosor a se colocar no centro de sua vida e de seu reino, esquecendo-se de que todo poder e autoridade vem de Deus. O que a história de Nabucodonosor nos ensina é que, por mais poderoso que alguém possa ser na terra, Deus permanece no controle absoluto.
Ele permite que reinos se levantem e caiam conforme seu plano soberano. A transformação do rei em um animal foi uma demonstração clara de que o poder terreno não é nada diante da vontade de Deus. Quando Nabucodonosor perdeu sua sanidade e foi afastado de seu trono, ele teve que aprender, da maneira mais difícil, que até mesmo os maiores governantes do mundo estão sujeitos ao domínio do Criador. Essa lição é especialmente relevante para nós hoje, em um mundo onde muitos buscam poder, influência e controle. A história de Nabucodonosor nos lembra que Deus é o único soberano, seja no trabalho, nas finanças ou em qualquer outra área da vida. Devemos reconhecer que nossas habilidades, nossas conquistas e nossa posição são dádivas de Deus. Quando tentamos controlar tudo por nós mesmos, acabamos nos afastando de nossa verdadeira fonte de força. Reconhecer a soberania de Deus é o primeiro passo para evitar o caminho de Nabucodonosor. A segunda lição oculta na história de Nabucodonosor é o perigo mortal do orgulho. O orgulho foi a principal causa da queda de Nabucodonosor e é um dos pecados mais insidiosos que afligem a humanidade. O orgulho cega as pessoas para a verdade de que dependemos de Deus para todas as coisas. Ele nos faz acreditar que somos autossuficientes, que nossas realizações são fruto de nossos próprios esforços e que não precisamos de Deus para guiar nossas vidas. No caso de Nabucodonosor, o orgulho foi demonstrado em várias ocasiões. Ele construiu uma estátua de ouro para ser adorada e exigiu lealdade absoluta dos seus súditos. Ele se vangloriava de suas realizações e se recusava a reconhecer que tudo o que possuía vinha de Deus. O orgulho de Nabucodonosor não apenas o afastou de Deus, mas também o levou à ruína. A Bíblia nos ensina que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Nabucodonosor é um exemplo vívido dessa verdade. Ele precisava ser humilhado, literalmente rebaixado ao nível de um animal, para aprender a importância da humildade. O orgulho também é um problema comum em nossos dias. Vivemos em uma cultura que celebra a autossuficiência, a independência e o sucesso individual. Muitas vezes somos levados a acreditar que nossas conquistas e status são resultado apenas de nossos próprios esforços. Contudo, o perigo do orgulho é que ele nos afasta de Deus e nos impede de ver a necessidade de dependermos dele. A história de Nabucodonosor nos ensina que, sem a humildade de reconhecer a soberania de Deus, o orgulho pode nos levar à ruína espiritual e emocional. Aprender a ser humilde é um dos maiores desafios da vida cristã, mas também é a chave para uma vida plena em Cristo. A terceira lição central dessa história é a natureza misericordiosa e restauradora de Deus. Após 7 anos vivendo como um animal, Nabucodonosor finalmente levantou os olhos para os céus e reconheceu a soberania de Deus. Foi nesse momento de arrependimento e submissão que sua sanidade foi restaurada. E ele pôde retomar o seu trono, mas desta vez com um coração transformado e humilde. Essa restauração nos mostra que, apesar de Deus disciplinar aqueles que se desviam, Ele o faz com o propósito de restaurar, não de destruir. Nabucodonosor não foi abandonado por Deus. Mesmo em sua loucura, Deus estava trabalhando para trazer o rei de volta ao caminho correto. Isso nos ensina que a disciplina de Deus é sempre motivada por seu amor e seu desejo de nos ver arrependidos e restaurados. Assim como um pai disciplina seus filhos por amor, Deus corrige os seus para que possamos experimentar a restauração completa. A restauração de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de que ninguém está além da misericórdia de Deus. Não importa o quão distante nos afastamos ou quão fundo caímos,
Deus está sempre disposto a nos restaurar quando nos arrependemos. Ele não apenas perdoa, mas também nos restitui à nossa posição original, nos dando a oportunidade de começar de novo. Essa é uma lição de esperança e encorajamento para todos aqueles que enfrentam momentos de crise e queda. Assim como Nabucodonosor, podemos experimentar a misericórdia e a graça restauradora de Deus, desde que estejamos dispostos a nos humilhar diante dele. Essas três lições, a soberania de Deus, o perigo do orgulho e a misericórdia restauradora, são fundamentais para a história de Nabucodonosor e para o livro de Daniel como um todo. Elas nos mostram que, apesar de nossa tendência ao orgulho e à autossuficiência, Deus está no controle de todas as coisas e nos chama à humildade e ao arrependimento. A história de Nabucodonosor não é apenas uma advertência contra o orgulho, mas também uma mensagem de esperança e redenção. Deus não abandona aqueles que se desviam. Ele os chama de volta e os restaura para que possam experimentar sua graça e misericórdia. Com essas lições em mente, podemos aplicar os princípios dessa narrativa às nossas próprias vidas. Em vez de nos orgulharmos de nossas realizações, devemos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Em vez de buscarmos nosso próprio caminho, devemos nos submeter à sua vontade soberana. E, acima de tudo, devemos lembrar que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está sempre pronto para nos restaurar quando nos voltamos para Ele. A história de Nabucodonosor, com suas lições de soberania, orgulho e restauração, não é apenas uma narrativa distante no tempo. Ela é incrivelmente relevante para a vida moderna e oferece lições práticas que podemos aplicar em nosso cotidiano. Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso individual, o poder e a autossuficiência, características muito semelhantes àqueles que levaram Nabucodonosor à sua queda. No entanto, assim como ele, também somos chamados a aprender a humildade e a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Uma das principais lições que podemos tirar dessa história é o perigo do orgulho. No mundo contemporâneo, o orgulho é frequentemente disfarçado como algo positivo. Muitas vezes o associamos ao sucesso profissional, à independência financeira ou à capacidade de alcançar grandes feitos. No entanto, o orgulho que Nabucodonosor demonstrou também está presente quando acreditamos que nossos sucessos são inteiramente fruto de nossos próprios esforços e que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus, para conquistar nossos objetivos. Na busca constante por sucesso e reconhecimento, muitas pessoas se afastam de sua verdadeira fonte de força, Deus. Quantas vezes você já ouviu a frase, "Eu consegui isso sozinho", ou "Sou o único responsável pelo meu sucesso"? Essas afirmações são expressões modernas do mesmo orgulho que Nabucodonosor demonstrou quando se recusou a reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Assim como o rei babilônico, podemos facilmente cair na armadilha de nos colocarmos no centro de nossas vidas e esquecer que sem Deus, nada do que temos seria possível. A história de Nabucodonosor nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e examinar se estamos permitindo que o orgulho nos afaste de Deus, estamos dependendo de nossa própria força e habilidades, ou estamos reconhecendo que Deus é a fonte de todo o poder e bênçãos. A humildade que Nabucodonosor aprendeu após sua queda deve ser uma lição prática para todos nós. Devemos diariamente lembrar de colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer sua soberania sobre nossas vidas. Outra lição prática que podemos aplicar é a importância da dependência de Deus. Nabucodonosor acreditava que ele estava no controle de tudo, seu reino, seu poder e seu destino. Mas Deus lhe mostrou que,
Sem a sanidade e a sabedoria que ele mesmo lhe dava, Nabucodonosor não era nada mais do que um animal. Isso nos lembra que nossa verdadeira força e estabilidade vem de Deus, não de nossas circunstâncias ou realizações. Em nossa sociedade, dependência muitas vezes é vista como fraqueza. Somos incentivados a ser autossuficientes e a confiar em nossas próprias capacidades para alcançar o sucesso. No entanto, a Bíblia nos ensina que nossa verdadeira força está em reconhecer nossa dependência de Deus. Jesus nos lembra em João 15:5: Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Assim como Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil, devemos reconhecer que sem Deus, nossa força, sabedoria e entendimento são limitados. Na vida prática, isso significa que, em vez de confiar exclusivamente em nossas próprias habilidades e planejamento, devemos buscar a orientação de Deus em todas as áreas de nossa vida. Quando enfrentamos desafios, em vez de tentar resolver tudo sozinhos, devemos nos voltar a Deus em oração, pedindo sua sabedoria e direção. A dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de uma profunda conexão com a fonte de toda sabedoria e poder. Além da dependência, a história de Nabucodonosor também nos ensina o valor da humildade. Vivemos em um mundo onde a autopromoção e a exaltação pessoal são incentivadas. Redes sociais nos pressionam a compartilhar nossas conquistas, construir nossa imagem e buscar aprovação constantemente. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. A humildade não é sobre negar nossas conquistas ou fingir que não temos habilidades. Trata-se de reconhecer que tudo o que temos é uma dádiva de Deus e usar nossos dons e talentos para a glória dele, não para a nossa. Nabucodonosor, em sua restauração, finalmente entendeu que sua glória não era sua, mas uma demonstração do poder de Deus em sua vida. Ele reconheceu que sua restauração veio de Deus, e esse reconhecimento transformou sua maneira de reinar. Na prática, isso significa ser grato por tudo o que temos e ser sempre consciente de que nossos talentos, recursos e oportunidades vêm de Deus. Significa também colocar os outros antes de nós mesmos, sendo servos em vez de buscar posições de destaque. A humildade diante de Deus também se manifesta na forma como tratamos os outros, reconhecendo que somos todos dependentes da mesma graça e misericórdia divinas. Por fim, a história de Nabucodonosor nos dá uma lição prática de esperança e restauração. Não importa quão longe possamos cair, Deus está sempre disposto a nos restaurar quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Nabucodonosor passou 7 anos vivendo como um animal, mas quando ele finalmente reconheceu a soberania de Deus, sua sanidade e sua posição foram restauradas. Isso nos ensina que Deus nunca nos abandona. Mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, todos nós enfrentamos momentos de queda, seja pelo orgulho, por decisões erradas ou por circunstâncias fora de nosso controle. Podemos nos sentir distantes de Deus, como se estivéssemos vivendo no campo, longe de nossa verdadeira identidade. No entanto, a história de Nabucodonosor nos mostra que o caminho de volta para Deus está sempre disponível. Quando nos humilhamos, reconhecemos nossos erros e nos voltamos para Deus em busca de restauração. Ele é fiel para nos restituir e nos trazer de volta ao nosso propósito. Essa verdade prática oferece esperança para qualquer pessoa que se sinta perdida ou afastada de Deus. Não importa quão longe você tenha ido, Deus está pronto para restaurá-lo quando você voltar a Ele com um coração humilde e arrependido. Assim como Nabucodonosor, podemos encontrar redenção e um novo começo
sabendo que Deus é misericordioso e deseja nos ver restaurados. Portanto, a história de Nabucodonosor não é apenas uma lição teológica distante, é uma história profundamente relevante para nossas vidas diárias. O orgulho, a dependência de Deus, a humildade e a esperança da restauração são princípios eternos que podem transformar nossa maneira de viver. Quando reconhecemos a soberania de Deus, abandonamos nosso orgulho e nos humilhamos diante dele, encontramos verdadeira paz e realização. E, acima de tudo, aprendemos que a restauração está sempre ao nosso alcance, pois Deus, em sua misericórdia, deseja nos ver renovados e prontos para cumprir seu propósito em nossas vidas. A história de Nabucodonosor é uma das narrativas mais poderosas e cheias de significados no livro de Daniel. Ao longo deste vídeo, vimos como Deus, em sua soberania, transformou um dos homens mais poderosos do mundo em um animal, não como um ato de simples punição, mas como uma demonstração de seu poder e misericórdia. Essa transformação foi uma lição clara sobre o perigo do orgulho, a necessidade de humildade e a inevitável dependência que todos temos de Deus, independentemente de nosso status ou realizações. Exploramos também as lições ocultas no livro de Daniel, que nos mostram que, mesmo em nossos momentos de maior fraqueza e queda, Deus está trabalhando para nos restaurar. O orgulho de Nabucodonosor o afastou de Deus e da realidade de sua dependência divina, mas sua história não terminou com sua queda. Quando o rei finalmente levantou seus olhos para os céus e reconheceu a soberania de Deus, ele foi restaurado. Uma poderosa mensagem de esperança para todos nós. A aplicação prática dessa história é clara. Devemos reconhecer que o orgulho nos cega para as verdades espirituais, nos afastando de Deus e das pessoas ao nosso redor. Devemos também lembrar que Deus é soberano sobre tudo e que, quando nos submetemos à sua vontade, Ele nos guia com sabedoria. Finalmente, a restauração é sempre possível. Não importa o quão distante possamos nos sentir de Deus, Ele sempre nos oferece uma chance de redenção, desde que nos arrependamos e nos humilhemos diante dele. Assim, a transformação de Nabucodonosor não é apenas uma história do passado, mas uma lição eterna para nossas vidas. Ela nos desafia a abandonar nosso orgulho, a confiar plenamente em Deus e a buscar a restauração que só Ele pode oferecer. Que essa história nos inspire a viver de maneira humilde, reconhecendo nossa dependência de Deus e nos levando a um relacionamento mais profundo com Ele. Se essa história tocou você de alguma forma, se você viu o quão profundamente Deus trabalha em nossas vidas, mesmo em momentos de queda, eu te convido a não parar por aqui. A história de Nabucodonosor é apenas um dos muitos exemplos de como Deus transforma corações e vidas através das Escrituras. Por isso, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que exploram de forma profunda e prática as histórias e lições ocultas na Bíblia. Aqui, queremos trazer clareza aos textos bíblicos, interpretando as passagens mais complexas e revelando como elas podem impactar a sua vida hoje. Não deixe de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares que estejam buscando uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Agora, queremos saber de você. Qual lição dessa história mais tocou o seu coração? Foi a soberania de Deus sobre todos os reinos? O perigo do orgulho e como ele pode nos cegar para a verdade? Ou talvez a restauração de Nabucodonosor, que mostrou que Deus está sempre pronto para nos dar uma nova chance? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Sua participação é muito importante para nós.